Já ouviu falar sobre o livro O Povo Brasileiro, do autor Darcy Ribeiro, e quer saber como a abordagem multidimensional mostra como as comunidades neobrasileiras se desenvolveram ao longo do tempo, incorporando elementos da cultura indígena e europeia para criar uma identidade própria e uma estrutura social única? Então fica aí e assiste este vídeo para saber um pouco mais sobre a segunda parte do livro O Povo Brasileiro, e em específico sobre os neobrasileiros. Oi, eu sou a Laís Godoy, eu tô cursando o primeiro semestre de Direito na Universidade Estadual do Estado do Tocantins, e o intuito desse vídeo é apresentar o meu trabalho da matéria de História e Antropologia do Direito, ministrado pelo professor Armando Formiga. Bom, o intuito do trabalho é falar sobre um dos capítulos do grande livro O Povo Brasileiro, escrito pelo autor, antropólogo e educador Darcy Ribeiro. Eu vou falar especificamente sobre um capítulo, mas antes de começar a abordar esse capítulo, eu vou buscar falar, introduzir sobre o que o livro fala. Basicamente, essa obra ela traça uma síntese da história e da formação do povo brasileiro ao longo dos séculos. O livro ele vai abordar a diversidade étnica, cultural e social do Brasil e vai explorar as raízes indígenas, africanas e até mesmo as europeias, que são responsáveis por compor a sociedade e a identidade brasileira. Bom, gente, o livro O Povo Brasileiro, ele se divide em 5 partes, sendo que a minha parte é a segunda, denominada de Gestação Étnica. O meu capítulo em específico é o 2, que se denomina como Moinhos de Gastar Gente, e esse capítulo ele fala sobre a contribuição dos negros e africanos e dos mestiços na formação do nosso povo. Eu vou falar especificamente sobre os neobrasileiros, que são comunidades que surgiram no Brasil com características próprias, uma identidade étnica e social renovada e com influências culturais e tecnológicas diversas. Essas comunidades, elas passaram por 2 fases evolutivas. O autor, ele vai explicar que, na primeira fase, elas buscaram abranger um maior número de membros do que as próprias aldeias indígenas. E isso vai envolver a liberação de parcelas crescentes da população de tarefas de subsistência para se dedicarem a funções bem mais especializadas. Já na segunda fase, ele explica que eles começaram a incorporar todos os membros em uma única identidade étnica estruturada como um sistema socioeconômico integrado na economia mundial. E apesar dessa comunidade ela ter um grau de autossuficiência muito grande, eles ainda dependiam de certos produtos importados, como instrumentos de metal, sal, pólvora e entre outros que eles não podiam produzir, Bom, por conta disso, eles mantinham vínculos mercantis externos para adquirir esses bens em troca de sua principal mercadoria de exportação. Bom, ao longo do capítulo, o Darcy Ribeiro ele vai trazer outras questões que eu separei em forma de tópicos para uma melhor explicação. Primeiro, é a questão da evolução da língua portuguesa no Brasil. Ele vai discutir a substituição da língua geral, que era o Nhangatu, pela língua portuguesa como língua materna dos brasileiros. Ele explica que essa substituição ocorreu mesmo ao longo do século XVIII, mas que já estava em andamento bem antes disso. Além disso, ele vai falar que a transição para o português foi bem mais rápida, em áreas onde a economia era mais dinâmica e nessas áreas onde havia uma concentração maior de escravos negros e colonos portugueses. Nas áreas economicamente menores e marginais, como o capítulo cita a Amazônia e o Extremo Sul, essa transição se deu de forma mais lenta. Além disso, vai mencionar que até o século XX ainda se falava a língua geral no Rio Negro, o Nhangatu, mesmo que o tupi nunca tivesse chegado ao norte do Amazonas. Essa língua geral foi introduzida pelos jesuítas como língua civilizadora e persistiu mesmo após a expulsão deles, e foi uma língua predominante no Brasil, já que ela durou até o ano de 1940. O próximo tópico é a presença guarani na região sul. O autor também vai destacar a presença histórica da cultura guarani na região sul da América do Sul, especialmente na Bacia do Prata. Isso é comprovado pela toponímia, que tem influência guarani, e pelo fato de que o guarani é a língua padrão do Paraguai. A próxima questão a ser retratada é a evolução da tecnologia produtiva. A evolução da tecnologia produtiva é mencionada e indicada que inicialmente era predominante diante dos povos originários, mas ao longo dos séculos, técnicas europeias foram gradualmente substituindo as técnicas dos povos nativos. Isso ocorreu mais rapidamente à medida que as regiões elas se integravam na economia mercantil e modernizavam-se. No entanto, não quer dizer que as técnicas dos povos nativos não desempenhavam um papel importante. Pelo contrário, eles desempenhavam um papel importante na subsistência, como o cultivo de mandioca,
milho, abóbora, batatas, além de sem falar nas técnicas como caça e pesca. O próximo é a mudança estrutural, social e econômica. O autor vai escrever as mudanças estrutural, social e econômica à medida que a colonização avançava. Por exemplo, as casas nas novas áreas colonizadas, elas diminuíam de tamanho em relação às malocas dos povos nativos e também passaram a abrigar famílias menores ou a escravaria. Houve também melhorias nas técnicas de construção de casas, já que agora se usava materiais como taipa, adobe, tijolos, pedra, cal e telhas. E também mudanças nos móveis e utensílios, que foram, por exemplo, substituindo redes de dormir por castres e cestas traçadas por canastras de couro ou arcas de madeira. O próximo é sobre a estrutura de poder e sociedade colonial. O autor descreve que a estrutura do poder na sociedade colonial era de forma quando tinha um comando administrativo político, que era representado pelas autoridades seculares e eclesiásticas, e uma gerência socioeconômica a cargo do empresariado de produtores e comerciantes. A sociedade colonial, ela se divide em dois componentes, rural e urbano. Com a população rural, ela era envolvida principalmente na produção, enquanto a população urbana incluía capitães, prelados, trabalhadores braçais, artesãos, comerciantes, funcionários e sacerdotes. Havia também uma camada letrada, que acabava por desempenhar funções administrativas e religiosas. O último tópico é a subestrutura da rede metropolitana. O autor menciona que essa estrutura colonial no Brasil era uma subestrutura da rede metropolitana europeia, menos independente, porque estava intermediada por Lisboa, que, enfim, era a capital de Portugal. Já chegando ao fim, podemos dizer que esse capítulo discute as transformações das comunidades neobrasileiras ao longo do tempo, mostrando como elas se desenvolveram, adotaram novas tecnologias, estabeleceram identidades próprias e tudo isso integrando-se à economia mundial e à sociedade brasileira mais ampla. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa estou aqui à disposição para tirarem dúvidas. Um beijo!